Ele utiliza símbolos e materiais do dia a dia na busca por uma refundação das narrativas que cercam as manifestações do povo. Seus trabalhos trazem futebol, carnaval, a sua família e as histórias que construíram o chão onde vive. Mulambo vive e trabalha em Saquarema e hoje conversa com a gente aqui no TAC Festival. Fala, galera! Bem-vindos, bem-vindas ao Arte no TAC. Temos a honra aqui de hoje de conversar com Mulambo, esse representante da nova arte contemporânea, um novo movimento que está acontecendo. Bem-vindo, Mulambo. Fala aí, pô, satisfação, obrigadão pelo convite. Vamos nessa, trocar essa ideia, que é bom demais. Exatamente. Então, como eu tinha te falado, o TAC ele é esse festival que tem um público de jovens estudantes de escolas técnicas e que estão desenvolvendo projetos, né? Tem o desafio TAC, né? Eles participam de uma espécie de um concurso. Então, são jovens que têm esse espírito empreendedor, né? Estão fazendo projetos que têm uma ideia também de causar uma mudança na sociedade, de serem projetos disruptivos mesmo. Eles então conversam com vários empresários, realizadores, e no nosso segmento, que é o Arte no TAC, é um pouco pensar fora da caixa, né? Assim, é outro tipo de realização, que é a realização nesse mundo da arte contemporânea. O mundo da arte contemporânea. Então, acho importante trazer um jovem artista como você, que está chegando com tudo aí, fazendo muita coisa, acabou de chegar de uma residência na Espanha. Quero um pouco conversar, ouvir de você um pouco da tua história, e depois a gente vai passando uns slides com obras para você ir comentando, mas um pouco, conta aí como é que você começou e já está com essa presença tão forte no mundo da arte contemporânea hoje. Cara, então, para mim foi muito doido, assim, né? Porque eu apareço nesse mundo da arte contemporânea meio que de uma forma não programada, assim, né? Porque quando eu era mais novo, eu fazia muito quadrinho, assim, eu fazia mais quadrinho, porque eu sou de Saquarema, moro aqui em Saquarema, mas eu cresci também na cidade de São Gonçalo, cresci entre as duas cidades, assim, e são lugares que são distantes de galeria, distantes de museu, eu nunca tive essa coisa muito presente, assim, né? Numa coisa no meu dia a dia, essa ideia de ter exposições e tal, e tudo mais, então não era uma coisa que era da minha realidade. Então, a coisa que aparecia muito para mim, que era a minha referência maior, sempre foram as histórias em quadrinhos, os desenhos animados e tal. Então, eu começo a fazer tirinho em quadrinho quando eu era moleque, quando eu estava na escola, assim, né? E a partir desse movimento, eu começo a colocar essas tirinhas na internet e tal, e começo a trabalhar com a internet. Na época, até o Facebook, assim. Só que era uma parada que eu comecei a... É isso, a gente vai trabalhando com a internet, a gente vai fazendo onde as curtidas estão, né? Onde os compartilhamentos estão. Então eu comecei a fazer uma parada até que eu não curtia muito, assim, era uma parada que era um trabalho, eram tirinhas assim meio poéticas e tal, que quem curtia muito era a galera da Zona Sul e tal, uma galera que era completamente diferente da minha realidade, tá ligado? Então em determinado momento, assim, eu começo a pensar que eu falo, cara, eu não quero mais fazer essas paradas e participar de feirinha, que eu não ganhava dinheiro, né? Eu não ganhava dinheiro, era só pela curtição e tal. Então eu falei, cara, eu não quero mais fazer essas paradas, porque a Zona Sul era muito longe da minha casa, então eu ia num sarau, assim, era lonjão pra caraca. Falei, meu irmão, não quero mais fazer essa parada. E eu queria fazer uma coisa que eu pudesse mostrar pra galera da minha família, assim, pra galera da minha casa, da minha cidade e tal. Então eu começo a catar material na rua, aqui em Saquarema, na praia, então começo a pegar madeira, começo a pegar qualquer superfície maior que eu pudesse pintar e fazer uma parada. Até esse tubarão que está aqui atrás é uma das primeiras coisas que eu fiz nessa época, assim, que eu pegava madeira e pintava com desenho. E até com uma tinta de material de construção e tal, e eu começo a fazer essa parada. Aí eu monto um Instagram para eu colocar essas pinturas que eu fazia de rolê, só para eu me organizar, assim, que eu fazia pintura e tal, e ficava jogado no meu quarto e tudo mais. Porque o que eu queria fazer mesmo com essa pintura, que eu pensava, é que aqui em Saquarema tem um campeonato de surf, né? Tem um mundial de surf. Então eu queria pegar essas pinturas e colocar na praia pra galera no mundial ver, tá ligado? Só olhar, assim. E era isso que eu queria fazer. Mas aí eu fui fazendo, comecei a fazer esse Instagram.
comecei a fazer esse Instagram para organizar essas pinturas, e a partir desse Instagram, uma galera começou a ver meu trabalho, conhecer, assim, a galera que já acompanhava o que eu fazia antes da tirinha e tal, dos quadrinhos. E eu começo a perceber que o Instagram realmente a galera entra em contato com o trabalho, que era a única plataforma que eu tinha para a galera ver meu trabalho de fato. Porque até para levar os trabalhos para a praia que era o campeonato e a praia do outro lado, tá ligado? Então eu tinha que levar a madeira toda nas costas para lá. Eu falei, meu irmão, não vai dar para fazer não. Aí eu comecei a colocar as paradas no Instagram, começo a fazer uns trabalhos também em intervenção em fotografia e tudo mais, e para o Instagram, começo a pensar trabalhos para a internet, assim. Pro lance do compartilhamento, que a galera começa a conhecer meu trabalho. E nessa a galera começa a conhecer meu trabalho um pouquinho, assim, né? Uma galera e tal, aqui do Rio, começa a conhecer. E nessa época eu começo a trabalhar num centro cultural lá em Niterói, e eu começo a trabalhar com uma artista chamada Carla Santana, que ela trabalhava lá também. É um centro cultural pequeno, o Pascoal Carlos Magno, né? E aqueles centros culturais que a gente faz tudo, né? É produção, montagem, aí vai ter uma exposição de fotos da cidade, a gente fazia tudo. E a gente trabalhava junto, e a Carla já tinha uma trajetória há mais tempo nesse circuito de arte contemporânea, porque eu tinha muita dificuldade de entender o que eu fazia nessa época, como um trabalho, ou entender em que lugar estava, porque eu não estava mais fazendo quadrinho, mas também não era ilustração, acabava que não era uma parada que eu via em museu e tudo mais, Isso então eu era ficava meio perdido. Isso é 2016, assim, 2016, 2017. Aí, com a Carla Santana, que a gente brinca até hoje que ela é minha madrinha e tal, porque aí ela vai participar de uma exposição com o trabalho dela, fala, pô, João, meu nome é João, vamos lá, me ajuda a montar o trabalho. Eu ia com ela, montava o trabalho. Ela, pô, me ajuda a fazer um projeto, tá? Vamos fazer uma parada. Eu ajudava ela a fazer o projeto. E nessa, ela sempre me levando junto, né? Até que ela chegou um dia e falou, cara, por que você... Vamos tentar participar, botar um trabalho seu numa exposição e tal, vamos tentar fazer uma parada, que ela ia participar de uma exposição no Galpão Bela Maré. Uhum. E a Maré é muito, muito, muito legal, assim, porque minha mãe trabalhou na Maré a vida inteira até ela se aposentar agora, assim. Então ela era professora lá na Maré, professora de matemática. Então a Maré era um espaço muito presente, assim, também na minha vida. Aí ela participa dessa exposição, ela mostra meu trabalho para o Jean, que era o curador, e eu participo dessa exposição, assim, a minha primeira exposição que eu participo, a Encruzilhadas número 2, assim, que rolou no Galpão Bela Maré, no final de 2018, que é a primeira que eu participo. E a partir daí, junto com a Carla, ela falou, pô, vamos mandar projeto, vamos mandar as paradas, se inscreve em, sei lá, bolsa de sei lá o quê, vamos mandando, vamos botar o trabalho para circular. E eu só boto o trabalho para circular por causa da Carla. E é por causa dela que eu passo algumas bolsas, acabo virando até bolsista do próprio Bela Maré no ano seguinte e continuando a botar as coisas na internet. E nesse período, uma galera me conhece, assim, uma galera que era estudante de arte, então levava meu trabalho nas aulas, aí os professores começavam a conhecer e tal. Foi uma coisa assim muito orgânica. E dessa doideira em 2019, o Museu de Arte do Rio, ia inaugurar um espaço novo de exposição, que ficava na biblioteca. Na época o nome era Espaço Orelha, não sei se ainda é o nome da parada. Eu lembro que na época eles ficaram até tentando pensar um nome e botaram Espaço Orelha, que era um espaço mais antenado para as coisas que estavam acontecendo no momento, mas um espaço para a galera jovem. E o Marcelo Campos, o curador do espaço, conheceu meu trabalho e me convidou. Falou, Mulambo, a gente vai inaugurar esse espaço e queria colocar o seu trabalho lá. Inaugurar com o seu trabalho. O que você acha? Assim, eu fiquei maluco, deu uma cambalhota para trás, estava no trabalho nesse dia. Caraca, vamos com certeza. Aí ele falou, cara, a gente só tem um problema. A exposição é daqui a 20 dias, assim. E a gente tem que ver o que você tem aí. Eu falei, cara, eu tenho tudo que eu já fiz eu tenho, que ninguém quer comprar essa porra, tá ligado? Ninguém tá largado no meu quarto, é só escolher que a gente faz. E a gente foi, a gente fez uma seleção e foi até curioso, porque na época eu estava fazendo uma série de pinturinhas em papelão, porque eu começo pintando madeira, mas depois eu vou pintar papelão, até um parêntese, né? Porque uma vez eu estava voltando do trabalho, passei assim de ônibus, tinha um armário lindo assim na rua, jogado fora. Eu falei, branquinho assim o armário, eu falei, nossa, caraca, eu tenho que pegar esse armário, mano. Aí eu desci, era tipo uns 5 pontos antes da minha casa, falei, não, vou pegar essa madeira e vou levar para casa.
Cara, quando eu peguei o armário, era a coisa mais pesada que eu já vi na minha vida. Eu quase botei um ovo para levar o armário para casa. Falei mesmo, não dá mais para pintar madeira, não. Vou pintar papelão, que é mais leve. Aí eu começo a pintar papelão. Aí eu tava fazendo uma sériezinha de papelão, assim, sem pretensão nenhuma, e tudo que eu fazia, eu pintava, postava no Instagram, aí chegava ao seu fim, tá ligado? Aí, só que como era uma série eram várias peças, eu falei, cara, não vou postar ainda não, vou deixar guardado, que quando eu terminar eu posto tudo junto. E nesse meio tempo, o Mar apareceu, né? Aí o Mar apareceu, me convida, falou, cara, você tem alguma coisa nova aí? Eu falei, cara, tem uma sériezinha que eu tô fazendo, em papelão e tal, e acaba sendo uma série que é, tipo, o principal da exposição, né? A gente leva a série pra exposição e tal, e vira o cartaz, e depois a galera começa a me conhecer muito pelas minhas pinturas em papelão também. Aí é isso, aí a gente vai lá, escolhe as paradas, eu pego aqui as coisas de Saquarema, levo lá para São Gonçalo para eles verem e tal. Aí a gente faz essa exposição em 20 dias. Nesse meio tempo, nesse lance de mandar projeto com a Carla e tal, a gente foi selecionado para fazer uma exposição no Centro de Arte da UF, também lá em Niterói. Aí eu fiquei, caraca, meu irmão, que doideira. Aí, só que tudo que eu ia levar para a UF, eu levei para o Mar, não tinha mais nada. Levei tudo pro Mar. O Mar apareceu, eu falei, não, vamos fazer essa porra, leva tudo. Aí a gente levou, aí é isso, a exposição da UF abria 18 dias depois da inauguração da exposição do Mar. Aí eu falei assim, cara, não tem problema não, e a galeria da UF era grandona, assim, né? Então, em 18 dias eu tive que fazer uma exposição toda do zero, assim, né? E pensar a parada e tal, na correria, e fazer curadoria, e pá, montagem. A montagem também tinha um rapaz do espaço que ajudava, mas principalmente a concepção toda da exposição foi muito eu e minha namorada, que é a Ana Bia Silva, que é uma artista também, né? Ela me ajudava muito nessa parada, me ajuda até hoje, assim. Nessa correria e tal, doideira. Aí a gente fez a exposição em 18 dias. E ficaram as duas ao mesmo tempo. Aí ficou a exposição do Mar, Tudo Nosso, que abriu em agosto, e a exposição Reservado para Pichador, que abriu em setembro. Aí nessa meiuca também, nessa doideira, o Alexandre... Ah, esqueci o nome dele, cara. Pô, caraca, ele vai me pegar depois. O sobrenome dele. O Alexandre me chamou, ele trabalhava na curadoria do Centro de Artes Hélio Oiticica. Falou, cara, a gente quer fazer uma exposição lá no final do ano? Daqui a 2 meses? Você pode levar a sua exposição do Mar, pode levar a sua exposição da UF, ou pode fazer outras... Você que sabe, assim, mas você quer ocupar lá o espaço? Aí eu falei, cara, eu fiz uma exposição em 20 dias, por 2 meses, eu tiro onda. Vou para dentro fazer outra. Aí foi lá, trabalhando. Correria, porque nessa época eu estava trabalhando ainda no Centro Cultural. Aí eu passei como bolsista do Bela Maré. Aí eu passei também como bolsista do Parque Lage, no programa de formação que eles tinham. Eu supostamente fazia a faculdade, que eu entrei na faculdade de arte, né? Eu comecei fazendo história, depois troquei para arte. Só que eu fazia assim, muito lá. Eu ia de vez ou nunca, assim, para a faculdade, né? Porque era outra onda. Eu fazia as paradas assim na marra, por fora. Então, ia fazendo as exposições nessa correria, quando chegava do trabalho e tal, tudo mais. Aí eu abro a terceira exposição, a reservado para Prato de Pedreiro, em dezembro, assim, no Hélio Oiticica. E acabou que as exposições ficaram no tempo, né? Porque a do Mar foi de agosto até o começo do outro ano. Aí a da UF, ela acabava em dezembro e a do Prato de Pedreiro começava em dezembro, assim. Então foi uma doideira. Aí foram as 3 exposições, em 4 meses eu fiz 3 exposições com mais de 100 trabalhos. Tive que aprender na marra a ser montador, curador, artista, a parada toda. Porque tirando a exposição do Mar, eu fiz as curadorias das outras exposições, né? Porque meu trabalho surge muito do projeto, né? Eu penso a ideia, vou pensando nos trabalhos a partir daí, então é uma coisa muito natural. E na doideira e tal, aí eu falei, não, o meu contrato no Centro Cultural acabava em março de 2020, né? Aí eu fiz essas exposições, na virada do ano, no começo do ano, eu começo a ser representado por uma galeria e tal, aí a Porta de Vila Seca, que eu tô até hoje. Aí eu falo assim, cara, quando o meu contrato do Centro Cultural acabar, eu vou focar nessa parada, tá ligado? Vou tentar ser artista mesmo, Vera. Meu contrato acabava no dia 20 de março. No dia 16 de março, pandemia, fim do mundo, fechou tudo, acabou doideira pura. Eu falei, caraca, meu irmão, que loucura. É o tempo que eu ia usar para respirar, né? Que eu ia Mas, graças a Deus, eu também tinha... Como eu tinha feito todas essas exposições, eu tinha bastante trabalho disponível, né? Porque eu não vendia,
Eu acho que o primeiro trabalho que eu vendi, que foi numa exposição dessa do mar, assim, foi um papelãozinho por, sei lá, R$ 50, sabe? Uma doideira, não tinha referência nenhuma. Aí, como tinha muito trabalho, então a gente conseguiu trabalhar as vendas durante esse período da pandemia e tal, e que conseguiu me dar uma segurança para minha família, assim, para eu continuar trabalhando nessa pegada. Mas aí, isso foi tudo muito rápido, as exposições, comecei representado, pandemia, e quando eu chego mesmo nesse universo, tipo, representado, universo de arte contemporânea, vamos fazer feiras e tal, realmente de uma forma, era uma coisa pandêmica, assim, né? Então era tudo virtual, então não tinha nada, não tinha jantares com colecionadores e tal, essas paradas assim que são chatas demais, mas que faz parte do jogo, né? Aí eu, pá, e tal, e não tinha essa onda. Então foi muito doido que eu fui aprendendo com a pandemia e quando as coisas foram reabrindo, que eu fui realmente conhecendo esse mundo e tal, é uma doideira. Então aí a partir daí que eu chego onde eu tô nessa doideira hoje, né? Hoje eu tenho meu ateliê aqui em Saquarema, que eu pensei muito sobre isso também, né? Quando o meu trabalho cresce e tal, e eu precisava de um espaço, eu pensei, cara, eu vou abrir um ateliê aqui em Saquarema, assim. Não vou para o Rio, por mais que isso seja realmente, às vezes, meio um tiro no pé, assim, né? De chegar um curador viajando, assim, de lá de fora. Não, queria conhecer seu trabalho, onde é que é teu ateliê? Eu tenho uma semana no Rio. Eu falo, pô, Saquarema. Ele, pô, Saquarema não dá para ir e tal. Só que só eu estar próximo da minha família, de ter uma outra velocidade, para mim, isso é muito importante. E é muito importante para o meu trabalho também, né? Então, hoje eu estou aqui, hoje eu trabalho aqui de Saquarema, estou sempre no Rio e tal, também viajando, mas a ideia é sempre ter essa base aqui e mostrar toda essa viagem, toda essa doideira e compartilhar para as pessoas, assim, para a molecada e tal, essas perspectivas, assim, né? Então, o meu ateliê é na rua, meu ateliê era uma pizzaria, assim, então é na rua, então a galera passa, entra, a criançada entra e pergunta e vê as paradas. Então, a ideia é um pouco essa, tentar compartilhar e devolver um pouco, através do meu trabalho, dos lugares para as pessoas que sempre me ajudaram muito. Maravilha. Lambo, vamos fazer o seguinte, vamos passar um pouco os slides agora, para a gente ir vendo umas obras tuas e você meio que contextualizar, né? Cada Show. pessoal da técnica. Boa. Essa imagem veio de uma outra imagem, né? Como é que foi isso? Conta um pouco dessa. Exatamente. Cara, esse trabalho essa figura central, né? Ele sai de uma foto do Vergara, né? Uma foto clássica, assim, um trabalho clássico que a galera tá escrito poder no peito, sabe? É um trio, uma foto clássica do Vergara, do Carnaval. Porque o Carnaval é uma parada que é muito presente no meu trabalho também, né? A minha família, a família da minha mãe, ela é da Acadêmicos do Sossego, que é uma escola de samba, assim, de Niterói, que mudou de nome agora e tal, virou Acadêmico de Niterói, Unido de Niterói, sei lá. Fiquei de mal com a escola quando mudou de nome. Mas o carnaval é uma coisa muito presente. Então, o meu trabalho parte muito sobre a ideia de carnavalização, o ato de carnavalizar as coisas. Então, eu cresço com o carnaval e chego na arte contemporânea agora, né? Então, a minha lógica de fazer arte, a lógica de pensar a arte é uma lógica do carnaval. Então, esse trabalho, essa foto do Vergara é uma coisa, é uma figura, é uma presença muito forte no imaginário, assim, né? Desses dois universos, esse universo que junta o carnaval com o universo de uma arte contemporânea, uma arte até mais de instituições e tudo mais, assim, né? Então esse trabalho é realmente uma homenagem a esse período, toda essa pesquisa do Vergara e também a essas pessoas que fazem essa ponte entre esses dois universos, né? As pessoas que constituem o carnaval, as pessoas que constituem o circuito da arte, os trabalhadores e tal. Então eu faço esse retrato dessa figura como uma experimentação muito visual também e coloco no fundo essa bandeira, né? Essa bandeira que é a minha bandeira, a bandeira mulamba, que é uma bandeira que simboliza muito o meu trabalho também, né? Que eu acho que a gente pode até falar um pouco mais depois, né? Quando ela aparecer, mas a ideia é construir essa imagem, assim, é uma pintura grandona esse trabalho. Hoje ele faz parte do acervo de Inhotim, é o meu primeiro trabalho que entra lá no acervo. E é muito feliz, assim, né? Porque foi um dos primeiros trabalhos meus que eu tento fazer uma experimentação muito visual. O programa faz muito isso hoje também, né? Fazer uma experimentação visual de material, de constituição, assim, de construção da imagem e tal. Então, tentei fazer essa homenagem e fazer a relação, né? Tentar sempre falar um pouco do carnaval e principalmente das pessoas que
que fazem o carnaval ser essa maravilha que é até hoje, assim, que salva vidas, assim, né? E ela já circulou também, essa imagem, teve na Cidade das Artes, numa gigantografia, né? Fizeram uma impressão gigantesca. É verdade, é verdade. Copacabana também, ela foi circulando, né? Uma imagem forte aqui. Algumas imagens. Ela circulou assim em diversas formas, né? Seja em vídeo, que eu acho que ela aparece também no show do Djavan, assim, do Rock in Rio, e dessa turnê que ele tem feito agora. Essa imagem aparece no telão numa música que aparece em alguns trabalhos meus e tal. Então isso é uma coisa até que é interessante, foi maneiro você falar, porque é uma coisa que eu procuro com o meu trabalho também, né? Porque o meu trabalho, para além de criar imagens, criar esculturas, objetos e tal, são as histórias que a gente conta nos trabalhos, né? E como reverberar, fazer essas histórias reverberarem para além da obra em si. Que essa obra vai para uma coleção ou está no museu que nem todo mundo pode visitar. Então, como que a gente consegue abrir e deixar mais gente entrando em contato com essa história e trocando ideia? Então, a internet é um lugar muito maneiro e outras possibilidades que eu tento sempre abrir, né? Porque tem gente que me acompanha, como eu comecei na internet, tem gente que me acompanha até hoje que nunca teve a possibilidade de ir no museu ou ir numa galeria, né? Que mora numa cidade que não tem, como morava e tal. Então, essas outras mídias que o trabalho aparece é muito maneiro também para ter essa troca, assim. Vamos passar o próximo slide, que eu acho que é a bandeira. É a bandeira aí. Pô, essa bandeira, para mim, é um símbolo muito forte, assim, no meu trabalho, né? Porque eu gosto muito de trabalhar bandeiras e principalmente na ideia do que é uma bandeira, assim, né? O que diferencia a bandeira de uma imagem pura, assim? É justamente a ideia, né? É defender, é você erguer essa bandeira com coração, né? E essa bandeira é muito simbólica para mim, assim, porque é meio que a bandeira que resume o que eu faço, né? De colocar esse búzio no centro dessa bandeira estilizada do Brasil, que é colocar essa ancestralidade, essa memória, essa herança no centro de uma forma oficial, né? A bandeira tem esse ar de oficialidade, o bagulho é de verdade, tá ligado? Então, essa bandeira para mim é um símbolo, é muito importante, e ela é um trabalho muito importante de diversas formas, assim, porque eu faço essa bandeira com materiais que tinham sobrado de uma oficina de bandeiras que eu tinha realizado numa Bienal da Uni, assim, em Salvador. Foi a minha primeira viagem a trabalho, assim, antes de eu ter trabalho, de participar de exposição e tal. Eu sou convidado para fazer essa oficina lá, e com a sobra do material eu catei, assim, e fiz a primeira versão dessa bandeira, né? Que era uma versão, até uma história muito doida, que era uma versão pintada, assim, na bandeira. E quando a galera do Mar me convida para fazer a exposição, um tempo antes, o Mar tinha inaugurado as bandeiras que eles colocam no alto, né? Eles convidam um artista para fazer a bandeira. E eu tinha comentado, quando eles lançaram, acho que até que era a bandeira da Adriana Varejão, falei, se vocês quiserem me convidar para fazer uma bandeira aí uma vez, vocês podem me convidar. E saí, assim, antes de eu fazer a exposição lá, antes de qualquer coisa, assim. Eu comentei de sacanagem, que eu já tinha essa bandeira, né? Eu comentei de rolé e saí. Só que a galera que me acompanhava viu nessa parada uma possibilidade maneira, tá ligado? E começou a comentar, Mulambo do Mar, bota bandeira, e chamava e me mandava mensagem. Eu ficava assim, galera, que isso, cara? Eu falei de sacanagem. E, não, vou tentar fazer uma reunião com a parada e coisa, mas assim, aí foi bem antes da exposição, mas passou, né? Depois, quando o convite da exposição, até uma galera lá da produção falou, cara, não é por conta daquele lance da bandeira que rolou, não, que você tá aqui, é por outras paradas, de conhecer o teu trabalho mesmo, a Vera. Mas aí a galera começou a me falar, cara, aquilo foi realmente uma coisa que marcou a galera lá, assim, porque realmente criou um debate, né? Entre gente que queria apostar no moleque que nunca tinha feito nada para colocar a bandeira lá, e uma galera que, não, pô, ele não tem uma trajetória e tal, é um espaço muito importante para ocupar assim e tal. E passou, né? Aí quando eles me convidam para fazer a parada, eu tava com essa bandeira participando de uma exposiçãozinha perto lá do Mar, na Sacadura Cabral, assim. Só para deixar claro para a galera que está assistindo, o Mar, o Museu de Arte do Rio. Ele tem o Museu de Arte do Rio. Aquela bandeirona, né, é um lugar super em evidência, assim, na entrada da cidade, bandeira de super destaque. Eles botam no alto, no topo assim do museu, então você vê de vários lugares, assim, é muito maneiro. E eles convidam vários artistas para ocupar esse espaço. Aí foi nessa. Aí eu tava com a bandeira, eu falei, cara, eu tava com a minha namorada, fui pegar essa bandeira na desmontagem, né, a bandeira original da exposiçãozinha.
e falei, pô, vamos beber uma água ali no mar, que o mar tem um bebedouro ali embaixo, né? A gente ia voltar para São Gonçalo ainda na época. Aí eu peguei a bandeira, botei na mochila. Quando eu tava chegando no mar para beber água, o Marcelo Campos e o Evandro Salles, que era o diretor do mar na época, estavam no ponto, atravessando a rua. Aí, tipo, fui falar com eles e tal. Aí o Evandro falou, perdão, você é o menino da bandeira, né? Que deu aquela doideira da bandeira. Eu falei, sou. Isso a gente já estava conversando para a exposição, já tinha marcado de ver o dia lá de pegar os trabalhos. Aí eu falei, inclusive eu tô com a bandeira aqui na bolsa. Aí ele, caraca, eu peguei a bandeira assim e mostrei. Só que a parede que a bandeira tava era uma parede de terra, assim. Então a bandeira era um pouco suja. Aí eles olharam assim, tá um pouco sujinho, né? Eu falei, não, eu vou limpar, então, quando vocês forem lá pegar os trabalhos, ela vai estar show. Aí quando eles estavam no dia que eles iam lá ver os trabalhos para a exposição, eu tive a brilhante ideia, eu falei, vou lavar a bandeira, porque ela tá suja. E botei a bandeira na máquina. Quando eu tirei a bandeira na manhã que eles iam, a bandeira tava igual uma camisa tie-dye, assim, toda manchada, toda estragada. Eu falei, meu irmão, estraguei a minha oportunidade da minha vida, meu irmão. Bandeira, caraca, que doideira. Aí eu avisei no trabalho que eu não ia naquele dia, que ia trocar. Fui no centro de Niterói, comprei vários tecidos, assim, comprei os tecidos e levei para mim e falei para minha tia, pelo amor de Deus, costura para mim essa bandeira, até 2 horas da tarde. Ela falou, cara, corta o formato que eu venho na máquina e só prendo. Aí eu fui lá, cortei o formato dela, aí ela costurou lá. Quando eles chegaram, a bandeira estava pronta, toda cheia de fiapo ainda, novinha. Eu falei, não, fiz essa versão da bandeira para ficar mais tan, né? A bandeira vai ficar nova. E a outra bandeira toda fodida. Aí a bandeira nova, costurada. Aí ela vai para a exposição, essa versão costurada e tal. Ela fica até realmente bem mais bonita. Ainda bem que eu estraguei a bandeira original, porque ela fica mais vermelhona nessa parada. Vamos passa o próximo slide, uma pintura sobre o Pô, esse é um trabalho muito maneiro, que esse é um dos primeiros trabalhos que eu realizei, assim. E quando ele participa da exposição do mar, ele é um trabalho, é um papelão muito fino, esse trabalho, né? Então ele estava largado no meu quarto, assim, todo empoeirado. E é um trabalho que eu faço a partir de uma foto. Eu joguei bola há muito tempo, né? Eu jogava futebol mesmo, assim, eu queria ser jogador de futebol até não dar mais. Quando não deu mais, aí eu falei, não, beleza. Aí é uma foto da época que eu jogava futsal, assim, e realmente são as profissões que aparecem nesse trabalho são profissões de colegas meus de time que tiveram, assim, não necessariamente os colegas dessa foto, que era a foto que eu tinha quando não tinha tantas fotos assim no meu time, mas de moleques que jogaram futebol comigo durante a época que eu joguei futebol e tiveram profissões diferentes, assim, destinos diferentes, né? Então teve quem virou pastor, quem virou militar, quem virou traficante, quem virou polícia e tal, modelo, e tem eu ali que virei artista, né, na época. Então, inclusive, eu acho que a primeira vez que eu me assumo como artista foi fazendo esse trabalho, né, colocando essa faixa na minha figura, que eu sou ajoelhado ali do lado à direita de quem está segurando a bola do meio ali. Então, esse trabalho é um desses trabalhos que eu faço esse trabalho, tiro uma foto. Era um trabalho muito mais importante para mim, assim, né? Porque é um trabalho muito mais pessoal. Acho que é um dos trabalhos mais pessoais que eu tenho até hoje, assim, né? E ele participa da exposição, depois ele vira até folder do mar, assim, de destaque. Então, muita gente manda mensagem até hoje, falando, cara, eu tenho um folder que tem aquele seu trabalho. Ele manda foto para mim. E é muito louco, né? Como era um papelão que eu encontrei, ele até é meio rasgado na ponta, né? Ele não é certo, que se transforma num trabalho, assim, que a galera reconhece até hoje, assim. E é muito doido e tentar mostrar justamente essa possibilidade de como que as perspectivas que a gente tem crescendo nas periferias e tal, nos subúrbios, são muito, às vezes, muito cruéis e às vezes muito doidas, assim, né? Então, o futebol, como é uma coisa muito presente na minha vida, eu sempre tento trabalhar e utilizar o futebol como uma forma de falar sobre essas questões, né? Sobre essas questões que envolvem a sociedade, a vida e tal, e tudo mais. Então, esse trabalho, ele parte muito disso. Tem a foto original, assim, dele, que eu coloco essa galera. Vamos lá, no próximo slide. Pô, esse é um trabalho muito maneiro também, assim. Maneiro hoje, né? Foi uma trabalheira de fazer esse trabalho, porque ele faz parte da exposição que eu fiz acho que era 2021 e tal, que era a exposição Mulambo Todo de Ouro.
era uma exposição que eu usava o ouro, assim, o dourado, para falar das contradições, né? Do ouro como uma coisa do valor, do brilho, do luxo, da ostentação, mas também o ouro como uma fonte de violência há muito tempo, né? Da exploração, da colonização. Então, como que a gente tem que entender as contradições das coisas que a gente faz e tal. Então, usava o ouro muito para falar dessa questão. E esse trabalho era para falar um pouco da questão de como as festas... Inclusive, eu tô com a camiseta igual do trabalho agora. Agora que eu me liguei. Mas esse trabalho para falar como as festas, como o festejar, né, o carnaval e outras festas populares e celebrações são formas de resistência, assim. São formas de resistência e de sobrevivência, de luta mesmo, assim. A gente sorri para afirmar que a gente está vivo, porque é muito doido a gente estar vivo hoje, sabe? Então, esse trabalho é muito sobre isso. Então, eu faço essa toca ninja de ráfia. E é muito doido, porque para fazer foi uma trabalheira. Eu comprei várias cortinas de ráfia de 2 metros, assim, de carnaval, e eu tive que cortar em um monte de pedacinho pequeno e prender o pedacinho para fazer o movimento. Então, a ráfia é solta, né? Ela faz um movimento, assim, quando tem um vento e tal. O trabalho então, é grande, mas ele é grande, né? Ele tem uma dimensão. Ele tem mais ou menos 1,30, assim, de um ombro a outro, assim, né? É um trabalhão, assim. Aí eu tive que cortar, eu pegava a cortina, cortava a fileira, prendia com uma fita, assim, a fileira, aí ia fazendo, até conseguir fazer esse efeito, né? Dessa, como se fosse uma balaclava, né? Uma toca ninja, mas de ráfia dourada, assim, para falar um pouco sobre isso, né? Como a festa e o próprio futebol também. Essas manifestações populares são formas de resistência e de luta, e só de existirem é um símbolo de força, assim. Vamos lá. Pode passar para o próximo slide. Então, aí você fez essa residência, né, na Espanha. Como é que conta essa experiência? Cara, foi muito doido, porque foi a minha primeira residência, a minha primeira experiência fora do país e tal. E foi muito doido, porque o meu trabalho é muito sobre aqui, né? Sobre o nosso lugar, sobre o Rio de Janeiro e tal. Então foi uma experiência muito interessante de como pensar, como o meu trabalho fazer sentido nesse espaço também, né? Eu tenho muito essa preocupação também. Todo lugar que eu trabalho, todo espaço que eu trabalho, seja dentro do Brasil ou lá fora, assim, meu trabalho tem que fazer sentido nesse espaço também para as pessoas que vão ver e tal. Então eu estava pensando o que eu vou falar em Barcelona e tal, e quando eu estava arrumando a mala para viajar, falei, pô, vou ver um futebolzinho só para, né, enquanto eu arrumo a mala. E liguei a TV, tava tendo Real Madrid e Valência, que foi o jogo que a galera do estádio do Valência chama o Vinícius, xinga o Vinícius e tal, tem aquele caso de racismo doidão, bizarríssimo, que o estádio inteiro ataca ele, assim. Aí eu vendo aquela parada arrumando a mala, eu falei, meu irmão, eu tenho que falar do Vinícius Júnior quando eu for para lá, mané, dessa situação. Então, todo o meu projeto da residência parte da figura do Vinícius Júnior para falar sobre a questão do racismo, assim, né? Então era muito curioso, porque a residência eu morava dentro da galeria, assim, né? E então eu trabalhava na galeria, então eu abria a porta, a galera passava e tal. E via que eu estava fazendo esse retrato do Vinícius, fazendo os trabalhos com o Vinícius. A galera passava e falava, pô, aqui em Barcelona a gente não gosta dele, não. Outro passava, pô, o Vinícius é muito bom jogador, mas ele tem que parar de se importar com essa coisa de racismo, porque tá atrapalhando o futebol dele, que lá é um debate muito recente ainda, o debate do racismo. Então, a ideia dessa exposição foi muito gerar esse debate, assim. Uhum. Lá tinha gente que não sabia quem era o Vinícius, o que estava acontecendo. Não, tudo bem, não precisa acompanhar futebol nem nada assim. Só que, pô, eu imagino que um cara é chamado de macaco por todo um estádio de futebol no seu país e você não sabe disso, para mim é muito doido. Essa repercussão desse caso, assim, né, muito doido. Então a exposição, ela parte da figura do Vinícius e tenta criar alguns símbolos e relações até com a arte brasileira, assim, com outros pontos da arte brasileira, para fazer... Eu tento criar esses símbolos de resistência, né? Então tem esse retrato do Vinícius com... Acho que pode passar o próximo slide, eu acho que já aparece retrato. Ah, é verdade. É o retrato do Vinícius com esse mapa do Brasil no rosto, e justamente que ele carregando esse país, né? Esse chão de fato no sorriso e tal. Ali do lado tem um trabalho que eu tento relacionar alguma coisa, com os artistas, os mestres artesãos, os ferreiros, né? A gente ferreiro de santo, que fazem as ferramentas de santo, de ferro, e coloca alguma dessas ferramentas nas pernas do Vinícius, como ferramentas que amplificam a sua voz e tal. Tem um trabalho também que fala sobre o drible como uma lógica, né? Como uma filosofia, né?
o drible, o próprio carnaval está vivo até hoje, é fruto de muitos dribles, que é você pensar uma estratégia de sobrepor uma opressão e uma violência que você sofre de forma criativa. Então, o drible é isso, é a realização material dessa ideia. Né? Então, trabalho muito essa figura do Vinícius como ponto de partida de um debate. É usar a figura dele, que é uma figura conhecida internacionalmente, e muito falada lá, como era um trabalho em Barcelona, que é um trabalho, que é uma cidade rival do Real Madrid, né? O Vinícius joga em Madrid, mas é uma figura muito conhecida, assim. E então, por exemplo, durante o período da residência, o Vinícius recebe a camisa 7 do Real Madrid. Né? Ele jogava com a 20 e ele recebe a camisa 7. Então tem um trabalho também que eu relaciono com tradições afro-brasileiras, né? E outras formas de arte, assim. Vale, passa o slide, por favor. Pô, show. Aí, boa. E eu escrevo na camisa dele, eu tenho 7 espadas para me defender, que parte de um ponto de Ogum, né? Que também é orixá da minha cabeça e tal, e relaciono todo esse lance com guerreiro, né? Usando a figura dele como relacionando com essa forma do guerreiro e tal. Então, e tem essa mão do Vinícius também segurando essa espada, como toda vez que ele se posiciona, ele está levando a voz de muita gente além. E no meio, essa bandeira chama a bandeira da felicidade guerreira. A gente falei que eu trabalho bandeiras, né? É uma bandeira justamente sobre esse lance do movimento da felicidade guerreira, que eu pego de uma música do Gilberto Gil, que ele fez para o filme do Cacá Diegues, né, o Quilombo. E a ideia da felicidade guerreira é essa, como a gente falou do carnaval e naquele trabalho da Ráfia, que as festas, o drible, o sorriso, a brincadeira são formas de resistência. Então tem essa figura no meio de braços abertos que ela pode estar comemorando, ela pode estar se libertando de alguma amarra e tal, essa figura central, essa lua crescente, né, de como é um movimento que está crescendo, e essas 3 estrelas que eu tento relacionar o presente, o passado e o futuro. Porque essas festas, essa alegria, essa alegoria que nos acompanha atravessa os tempos e as tradições, assim, pensando principalmente no futuro. Então, essa exposição foi muito maneira, assim, de poder levar esse debate para lá e da galera realmente ouvir, assim, né, a sociedade da Catalunha e tal, lá que estava, ouvir e trocar essa ideia. E esse foi muito curioso, porque esse trabalho, o retrato do Vinícius, depois foi participar de uma feira lá em Barcelona, uma feira de arte, e a galera ficou meio tipo assim, caraca, será que a gente coloca esse trabalho? A galera da feira, né? Olha. Vocês vão colocar mesmo esse trabalho e tal, porque é um assunto meio polêmico e tal. Eu falei, meu irmão, é por isso mesmo que ele tem que estar, tá ligado? E a gente coloca e acaba que o trabalho faz um sucesso pra caramba. Então, é isso. O trabalho é para além das peças, é criar esse debate, são as histórias que a gente está contando, como eu falei. Então, foi uma experiência muito maneira, assim, muito doida. A Europa é muito doida, assim. Vamos passa os próximos slides. Esse só pra gente. Esse é já uma outra exposição, mas também tem essa do Pelé e tal. Esses trabalhos fazem parte da exposição do da Rafa, né? Da mesma exposição, trabalhando esse lance do ouro, né? Então tem as joias dos balangandãs ali de ouro nas mãos, né? São mãos de pessoas mais velhas, né? Então essas joias, assim, né? O que faz a joia brilhar, esse trabalho era meio, o que faz essa joia brilhar é a sabedoria dessas mãos e tal, essa viagem. E o trabalho do Pelé era para falar muito sobre a contradição que a figura do Pelé tem, né? Que assim como a figura do ouro, como disse que teve a opressão, a violência e o luxo e tal, a figura do Pelé é acompanhada de muitas contradições, né? Que ele é um homem negro retinto na década de 50 a 60, 70, a ser o esportista mais famoso do mundo, mais reconhecido até hoje, assim, em qualquer lugar que você fala do Brasil, a galera conhece o Pelé. Ao mesmo tempo, para ele chegar nesse espaço, nesse lugar, teve que se abster de muita coisa, abrir mão de muita coisa e tudo mais. Então é uma figura que é muito contraditória, assim, né? Como a própria figura do ouro. Então esses 2 trabalhos falam muito sobre isso. E a exposição tinha toda essa pegada das contradições, do brilho, mas da opressão e tal. Então, e é isso, é usar o futebol para falar de coisas além, né? Vamos ver se tem mais um slide. Deixa eu ver se tem mais slide. Não, passou. Acho que deve ser o último esse aí. Então, Mulambo, a gente acho que, né, pô, muito, muito legal. O papo aqui tem uma questão de tempo, né? Eles estão assistindo vários outros debates. E a gente um pouco entra para abrir a cabeça e deixar uma mensagem também. Acho que é
importante você como representante. Uma coisa que eu queria que você falasse é um pouco sobre essa ideia também de um novo poder, de uma nova... Né, não sei se isso acaba sendo um rótulo que vão te dando mais do que você mesmo trazendo, mas não deixa de ser um reconhecimento, é um fato natural, acho que de uma transformação na sociedade, né, de um reconhecimento, de um movimento decolonial, né, de repensar, mesmo como você percebeu na Espanha, que ainda está começando, mas o próprio Vinícius Júnior também é um exemplo disso, né? Então, um pouco deixar essa mensagem para esses jovens, né? São a maior parte de escolas técnicas, a maior parte de escolas públicas, mas que estão aí passando por um desafio. Os ganhadores vão viajar para universidades nos Estados Unidos, tem todo um processo de fomento mesmo, né? De fortalecimento dessa juventude. Então, um pouco você como exemplo disso no mundo das artes, né? Deixar essa mensagem final para a galera, por favor. Pô, antes, eu queria agradecer a oportunidade de trocar essa ideia com eles, porque é isso. O importante é o que eu sempre falo, assim, independente da área que você queira seguir, independente do que você queira fazer, você tem que estar bem, tá ligado? Você tem que estar bem, se preocupe com você, tá ligado? Esteja bem, se sinta bem, seja você artista, seja engenheiro, seja qualquer coisa, assim, que você trabalha, qualquer trabalho, qualquer coisa que você faz na sua vida. Às vezes nem um trabalho, tem uma coisa na sua casa. Pô, você vai montar uma estante na sua casa. Se tu tiver puto da vida, não vai dar certo a estante, tá ligado? Então, bem, tá? Se sinta bem, se junte com pessoas que te façam bem, que te façam, que te deem a real, mas que façam, te levam para frente, te carregam para frente. E principalmente a gente que vem de periferia, assim, tal, é de se organizar, tá ligado? Escutar a galera, se juntar, porque a gente não chega sozinho em lugar nenhum, tá ligado? A gente tem que, pô, se um amigo teu, se alguém, pô, se um parceiro teu chega no lugar, você tá chegando, tá ligado? Porque quando você acredita no trabalho de alguém, acredita em alguém, você tá chegando também, tá ligado? Então eu acho que isso também é muito o que tá acontecendo agora nessa cena, assim. A gente sempre fez arte desde sempre, assim. Só que chega um momento que é inevitável das instituições fugirem da gente, né? E a gente não só como artista, mas a gente como curador, pensador, gente produzindo conteúdo sobre arte e tal, e ocupando. A gente precisa se juntar, né? A ideia do aquilombamento, né? Tem muito essa ideia. Mas é muito isso, assim, pra molecada. Tipo, junto com a galera, acredita nas paradas, no que você quer fazer e se junta com a galera que te faça pra frente, tá ligado? E às vezes você pensa uma parada e vai na doideira e no meio da doideira tu descobre uma parada que você nem sabia que existia e que era uma parada que te faz bem, assim, que te interessa. Então, vai de coração aberto, tenta aproveitar as oportunidades que a gente tem, que ainda são muito menos do que a gente deveria, são muito poucas ainda, e acreditar, tá ligado? Chegar junto com a galera e fazer, porque seja na arte, seja na parada, se a gente acreditar, se a gente se sentir bem, se a gente se sentir importante, que é isso que eu tento fazer um pouco no meu trabalho, sabe? Que as pessoas se vejam nele e se sintam importantes de alguma forma. E fuja de espaços que não te façam bem, se você tiver essa possibilidade, tem lugares que a gente não consegue, mas tipo espaços que a gente não se sinta bem, tipo, pegando no meu caso, existem museus e galerias que eu não me sinto bem de estando lá. O circuito da arte, assim, ele nasce num circuito que não é pensado pra gente, ele nasce num lugar que não é pensado pra gente, numa estrutura. Então, se tem lugares que eu pensei muito tempo assim, que, pô, eu não via meu trabalho no museu porque eu não consigo entender o museu é muito doido, eu não consigo entender as coisas que estão lá. Depois que eu percebi, não, o problema não é meu, o problema é do museu que não quer falar comigo. Por isso não quer falar comigo, eu não vou lá, tá ligado? Então, se junta com a galera que te faz bem, pesquisa, estuda é importante, tá ligado? Estudo é importante pra caraca. Desde, por exemplo, eu quero fazer um degradê no fundo dessa pintura. Pô, eu tive que estudar pra cacete, que eu quase bati a cabeça na parede porque eu não conseguia fazer esse degradê, então eu tive que estudar, assim. Então, o estudo é bom para qualquer parada que você faça, assim. E não só estudar por escola, assim, pô, vou ter uma aula de química, não. Estudar é você procurar e tentar melhorar naquilo que você tem interesse, independente do que aquilo seja. Então, um pouco que eu posso falar é isso, assim, tá ligado? Se junta com a galera, fortaleza, acredita em você, acredita no lugar de onde você vem, das pessoas que estão junto com você e na sua família, bebe bastante água e dá um beijo na sua avó. É isso que eu tenho para falar para vocês. Maravilha, meu avô, muito bom. Obrigado mesmo por ter dado seu tempo aqui pra gente e vamos com tudo. Depois te faço uma última questão para ver teu trabalho agora, onde é que tem uma próxima exposição, próximos planos? Cara, eu tô com algumas exposições, eu tô com uma exposição em São Paulo, né, a Dois Brasis,
também uma exposição Pequenas Áfricas no IMS de São Paulo. No Rio, eu estou na FGV Arte, que eu não lembro o nome da exposição também. Eu estou com a Defeito de Cor em Salvador. Eu estou com a Brasil Futuro. Eu não sei se ela está em Salvador agora ou se ela está em Belém, mas ela está rodando também a exposição Brasil Futuro. Tem alguns trabalhos. Tem uma paredona agora que fiz um mural em São Paulo também, que dá para ver da rua. E por aí. E principalmente no Instagram. É mais fácil ver no Instagram, que lá tem tudo. Segue aí, arroba Mulambo. Arroba Mulambeta. Só chegar lá que tem tudo lá. Mulambeta. Mulambo já tinha quando eu fiz, eu não consegui pegar. De abraço, muito obrigado. E nos vemos aí. Nos vemos por aí na próxima ocasião. Galera Valeu, do TAC. galera. Valeu. E desse mundo da arte, já a gente vai passar para o mundo da tecnologia. Uma conversa com jovens que estão ingressando no universo da inteligência artificial. É isso mesmo, não percam!